Oi, pessoal. Eu vou falar sobre o CPC 45 e o objetivo seria tentar ser o mais didático possível e tentar trocar um pouco a posição de algumas informações aí para poder facilitar o entendimento. Eu, pelo menos, a primeira vez que eu estudei o CPC 45, eu tive algumas dificuldades, por isso eu tenho essa didática de inverter aí a posição para poder melhorar o entendimento. Então, o CPC 45 ele fala sobre a divulgação em participações de outras entidades. Aí a norma ela vai falar basicamente sobre o alcance, os julgamentos e premissas significativas. Premissas são aqueles fundamentos, né? O básico, o entendimento básico e a explicação do porquê que foi feita determinada coisa, né? Então, assim, quando fala premissas significativas, é justamente o fundamento de determinada decisão que foi tomada, explicar isso, pormenorizar isso. Participação em controladas, participação em negócios em conjunto, em coligadas e em coligadas, né? Participação em entidades estruturadas não consolidadas. O entendimento do que seria uma entidade estruturada não consolidada também é bem significativo para o escopo dessa norma. Então, o objetivo é exigir então que a entidade ela divulgue informações que vão dar base para o usuário das demonstrações, avaliar se a natureza da participação ela tem risco associados, né? A natureza da participação em outra sociedade tem risco associado a ela, ou se os efeitos dessas participações podem, de alguma maneira, comprometer o desempenho financeiro ou fluxo de caixa da entidade. Então, atingindo o objetivo, tem um tópico que é o 2, né, o item 2, atingindo o objetivo. Então, ele vai falar de várias maneiras de como atingir esse objetivo, que seria divulgar o item. Então, os julgamentos usados e as premissas significativas elas têm que ser consideradas para determinar três situações básicas, que seria a natureza da participação em outra entidade ou negócio, quer dizer, que tipo de negócio é esse, qual é a natureza desse negócio. Tem o tipo do negócio, né, em conjunto, quer dizer, qual que é a maneira do negócio em conjunto que foi feita para poder determinar que tipo de participação é essa. E atender à definição de que se a entidade é uma entidade de investimento e logicamente essa situação ela tem um CPC específico também. Nós vamos ter aqui N situações que vai ter CPC específico. Então vamos falar, porque ele fala no item da norma, fala para verificar os itens de 7 a 9, que aí fala dos julgamentos e premissas significativas. Então, as entidades elas devem divulgar informações sobre julgamentos e premissas significativas que fez, do que foi feito. Então, explicar como que foi feito isso. Explicar um ponto e se houver mudanças nesse julgamento, nessa premissa, a entidade deve divulgar em que situação que essa mudança ocorreu. Por quê? Porque existem situações internas que às vezes você toma um julgamento e vai levando isso dentro da instituição de uma maneira. E num dado momento, por um fator externo, por um fator de mercado, por qualquer outra situação, você modifica o seu julgamento. E, logicamente, as premissas, os fundamentos disso vão ser modificados. E aí eu tenho que divulgar isso. Tentar fazer isso da melhor maneira possível. Então, o que seria determinante? Se essa entidade tem controle,
Se ela tem controle, ela vai ter que fazer algumas verificações que estão lá no CPC 36, nos itens 5 e 6. Ela tem que fazer essas verificações para saber se tem controle em outra entidade, uma investida, né? As entidades estruturadas, elas recebem esse nome, entidades estruturadas não consolidadas, porque quando ela foi concebida de uma maneira que os mecanismos de decisão e de votação dela não vão ter significância do ponto de vista de influência, de influenciar uma decisão, influenciar um negócio. Quando ela é estruturada para que as decisões dela sejam administrativas, gerenciais, decisões ali corriqueiras do dia a dia. Então, por isso que fala entidade estruturada. Ela tem esse formato de ter uma estrutura para que seja utilizada no negócio, nesse investimento, né? Nessa formalização dessa maneira de trabalhar, digamos assim. Então, a situação do controle ela vai ser alheia à votação, ou a quantidade de votos, ou a quantidade de participação, ou a porcentagem de participação. Para quem lê o CPC 45 a primeira vez, isso fica meio confuso. Então, se você não entende isso, fica difícil de entender o resto, tá? Então, a outra situação determinante é se possui controle em conjunto do negócio ou influência sobre outra entidade. Então, faria parte ainda dos julgamentos e premissas significativos, né? Então, e outra coisa, que tipo de negócio em conjunto que é esse? Que tem as famosas Joint Operations e tem os Joint Ventures, né? São situações diferentes. Então, as operações em conjunto, né? Seria a Joint Operation. Você vai ter um negócio que ele pode ter uma operação em conjunto. Quando fala participação em outras sociedades, por quê? O que seria uma sociedade normal? Sociedade normal é aquela que, de repente, eu faço parte dela lá na participação societária, na gerência, na direção, e seriam negócios, digamos assim, aqui do ponto de vista mais formal, né? Que ele tem lá uma participação dentro dele. A joint venture, que seria uma operação em conjunto, ela poderia ser, por exemplo, junta dois escritórios de contabilidade para prestar serviço para um cliente lá, onde um escritório vai entrar com uma parte do trabalho e o outro escritório vai entrar com outra parte, né? Então seria uma joint operation, né? Um vai operar numa área, o outro vai operar na outra, e vão conseguir atender aquele mesmo cliente. De forma que esse negócio ele pode ter uma natureza própria, ou ele pode ser simplesmente contratual. Então, se ele for contratual, quer dizer, ele é um negócio. Contratual no ponto de vista de contrato de negócio, não de contrato formal de uma empresa. E a situação da Joint Ventures seria um empreendimento controlado em conjunto. Então, suponhamos que nesse mesmo exemplo que eu dei lá dos dois escritórios, ao invés de ter uma junção operacional e os dois vão prestar um serviço lá para um terceiro cliente que um só não teria capacidade de prestar, só que agora ele vai ser um empreendimento controlado em conjunto. Não um só dos sócios, por exemplo, vai ter, ou o gerente daquele negócio vai ter poder de decisão, mas quem faz parte vai ter poder de decisão também, né? Então, é quando o negócio ele tiver sido estruturado por meio de veículos separados.
E outra coisa, a questão da joint venture é uma coisa muito alheia, digamos assim, à situação de negócio brasileira, mas alguns negócios, algumas parcerias, digamos assim, elas podem chegar muito próximo do modelo de negócio da joint venture. Só que essa situação ela é muito bem definida já fora do Brasil, né? Existem alguns negócios que são muito definidos fora do Brasil. Então, ainda fazendo parte dos julgamentos e as premissas significativas, que é o item de 7 a 9, né? Fala ainda no item 8 que devem ser divulgados de acordo com o item 7, incluem aqueles adotados pela entidade quando as mudanças nos fatos e as circunstâncias são tais, quer dizer, são de tal forma que a conclusão sobre se ela tem controle em conjunto ou influência significativa, se modifica durante o período de reporte. Eu acho esse termo muito ruim, tá? Porque período de reporte é muito estrangeiro. Então, assim, seria um período onde você publica determinado relatório. Então, se durante esse período, digamos assim, vamos usar o exemplo do fiscal, né? Há modificações nessas circunstâncias de controle em conjunto ou de influência significativa, então tem que verificar os julgamentos do item 7, né, que são aqueles que a gente acabou de falar. Então, para dar cumprimento ao item 7, a entidade deve divulgar, por exemplo, julgamentos e premissas significativas determinando se ela não controla outra entidade, mesmo que ela detenha mais da metade dos direitos de voto. Que eu falei por quê? Porque se a situação for estruturada, o direito de voto ele não vai dizer nada. Porque às vezes esse direito de voto ele está só em situações de negócio operacionais, ele não está em situações de poder de decisão. Onde o poder de decisão são decisões muito maiores, né? Aquelas decisões realmente que vão impactar no negócio, decisões de rescisão de contrato, decisão de ampliação de um contrato que estava em vigor ou de uma modificação de determinado contrato. Então, são situações que vão influenciar significativamente esse negócio. Se ela controla outra entidade, mesmo que detenha menos da metade dos direitos de voto. Se ela é agente ou principal, aí aqui vai para o item, essa norma ela remete muito ao CPC 36, né? Vai do item 58 ao 72 lá do 36, que fala sobre poder delegado. E é uma situação muito extensa, não vou entrar nesse ponto aí, porque o outro colega provavelmente vai estar falando aqui do CPC 36. Mas seriam essas situações de poderes outorgados, delegados, né? E aí são todas situações onde vai ter poder de decisão sobre o negócio. E se ela não tem influência significativa, mesmo que detenha 20% ou mais dos direitos de voto na entidade. E se ela tem influência significativa, mesmo que detenha menos de 20% dos direitos de voto. Então são situações aí que remetem um pouco à situação da coligada e da controlada, mas que vão ajudar na definição dos julgamentos e das premissas significativas. Então, voltando ainda no posicionamento de atingir o objetivo, então as informações sobre as participações elas vão ser em entidades controladas, em negócios em conjunto e coligadas. Aí essa questão do negócios em conjunto, a gente remete lá à situação do joint venture, né? E do joint operation. E entidades estruturadas que não são controladas pela entidade. Por quê? Porque ela foi desenhada de uma maneira que, mesmo tendo poder de voto, essas decisões não vão ser significativas no controle
da outra entidade. Seriam então entidades estruturadas não consolidadas, né? Isso está descrito na situação dos itens de 24 a 31. A divulgação ela tem que ser sempre criteriosa. E eu acho interessante esse item 3 aqui do 2, né? Ele fala: se as divulgações exigidas por esse pronunciamento, juntamente com as divulgações exigidas por outros pronunciamentos, então está falando da norma aqui do CPC 45, né? Então, se as divulgações exigidas por esse pronunciamento ou outros pronunciamentos, interpretações, orientações, não atingirem o objetivo, qual que é o objetivo? Divulgação, tá? Divulgação clara para poder ter tomada de decisão. Então, nesse caso, a entidade ela deve divulgar quaisquer informações adicionais necessárias para atingir esse objetivo. Eu acho que esse é o item mais coringa que tem dentro do CPC 45. Por quê? Porque se tudo que está aqui não resolver, então, meu querido, você cria uma solução e arruma uma divulgação muito boa para explicar o que é que você está fazendo. Então, é isso que esse item está falando. Então, atingindo o objetivo também, o item 4, fala que a entidade deve considerar o nível de detalhamento necessário para atingir o objetivo. E esse nível de detalhamento necessário, às vezes ele é menos e às vezes ele é mais. Por quê? Porque esse item ele até explica a situação. Ele fala: então, se durante o processo aqui de divulgação eu verificar que pelas exigências desse CPC eu tenho que agregar ou desagregar uma divulgação, quer dizer, eu vou agrupar ela ou desagrupar para melhorar o entendimento. Então, se for necessário, eu posso agrupar. Se for necessário, eu posso desagrupar. De tal modo que as informações úteis não sejam obscurecidas. Obscurecidas quer dizer apagadas por uma inclusão de um número muito grande de detalhes insignificantes, que seriam detalhes que não vão fazer diferença nenhuma para o julgamento de um usuário sobre essas demonstrações. Por quê? Porque às vezes as pessoas incluem tanto detalhamento que ao invés de ajudar, atrapalha. Então é isso justamente que esse item está falando. Se esse número de detalhamento for atrapalhar, então você agrega. Se ele for ajudar, aí você desagrega, né? Detalha, abre ele de forma analítica, o máximo que você der conta. Se não, vai no sintético mesmo. Então, essa agregação de itens, ela pode possuir características diferentes. Isso vai estar detalhado lá dos itens B2 ao B6. E aí, quem quiser dar uma olhadinha lá com calma nesses itens, que vocês vão verificar as situações necessárias. O alcance. Então, o alcance do CPC vai ser participações em quaisquer das seguintes entidades, que são as controladas, os negócios em conjuntos, operações em conjunto ou empreendimentos controlados em conjunto, que é o caso do Joint Ventures, ou o Joint Operation lá. E a situação, então, das coligadas. Né? Coligadas tem muita material específico sobre controladas e coligadas. Então, as entidades estruturadas não consolidadas, que é o que a gente falou, que seria basicamente uma situação bem específica dentro do CPC 45, até porque é muito difícil você desenhar uma instituição onde as tomadas de decisão dela não vão ter influência, porque na maioria das vezes as tomadas de decisões têm influência sobre os negócios, né?
Mas literalmente eu acho que dá para usar uma premissa aqui, um fundamento, né, que seria o seguinte: seria aquele modelo de negócio que ele funciona sem o dono dentro, né? Que as pessoas falam, o olho do dono é que engorda o gado e tal. O cara tem que parar para repensar esse negócio dele, porque se o negócio só funciona com ele dentro, esse negócio tem sérios problemas. Então, o negócio estruturado, ele é justamente para isso. Ele é para funcionar sem presença de gestores de alto nível dentro dele, né? Então, são negócios que eles vão funcionar de uma maneira estruturada, de uma maneira que as decisões vão ser operacionais para o resultado desse negócio. O que essa norma não alcança, que é o exceto, né? O item 5 é exceto. Exceto aquelas que sejam classificadas em grupos para alienação. Então, às vezes, faz um investimento ou compra determinado investimento, até compra uma empresa, só que você compra ela para separar e vender, né? Ou para fazer uma estruturação nela, uma reestruturação e depois vender, né? Então, ou situações onde está mantido para venda, ou operações descontinuadas de acordo com o CPC 31, né? Que é o ativo não circulante mantido para venda, e operação descontinuada. Então, essa norma ela não vai alcançar isso. Este pronunciamento também não se aplica a planos de benefícios pós-emprego ou planos de benefícios de longo prazo, que seria o caso do CPC 33, né, benefício ao empregado. Também não vai alcançar, não vai aplicar a demonstrações separadas de entidade que aplique o CPC 35 de demonstrações separadas. Também, se a entidade tiver participações em entidades estruturadas não consolidadas e elaborar demonstrações separadas como suas únicas demonstrações, ela vai ter que aplicar os requisitos do item 24 a 31, que na situação quando elabora demonstrações separadas. As demonstrações separadas elas são para objetivos específicos dentro de um negócio ou dentro de uma entidade. Então, tem norma específica também, que é o CPC 35, mas a elaboração dela ela tem que observar os critérios dos itens 24 ao 31. Essa entidade de investimento que elaborar demonstrações contábeis em que todas as suas controladas são mensuradas pelo valor justo, tem que verificar o item 31 do CPC 36. Então, essas divulgações relativas à entidade de investimento, elas vão estar abrangidas por esse pronunciamento. Mas vocês veem que tem situações específicas aí que tem que ser atendida, tá? Então, este pronunciamento também não se aplica à participação detida por entidade que tenha participação em negócio em conjunto, que não tenha controle, que não tenha o controle conjunto desse negócio em conjunto. É confuso, né? Mas seria isso mesmo. Ela não tem o controle em conjunto do negócio em conjunto. Então, ela não vai se aplicar. A menos que sua participação resulte em influência significativa sobre o acordo ou constitua participação em entidade estruturada. Aí, se houver essa exceção, aí vai se aplicar. Esse pronunciamento também não se aplica a participações em outra entidade que seja contabilizada de acordo com o CPC 48, que são dos instrumentos financeiros. Quando essa participação for uma participação em coligada, empreendimento controlado em conjunto, joint venture,
de acordo com o CPC 18 de investimento. Então, essa seria a exceção. Então, se isso acontecer, aí sim, aí vai aplicar esse pronunciamento, né? Quando essa participação for uma participação em entidade estruturada não consolidada, também vai aplicar. Então, são dessas duas exceções do item 6. Aí a gente pula, vai lá para frente, porque a gente já falou do 7 ao 9, agora vamos para o 9A. Condições de entidade de investimento. Então, quanto a controladora se classificar como sendo uma entidade de investimento de acordo com o item 27 do CPC 36. Então, essa entidade ela vai ter que divulgar as informações e os julgamentos e as premissas significativas que ela adotou no caso dessa entidade de investimento. Esse é o que a premissa do 9A. O 9B fala que quando se tornar ou deixar de ser uma entidade de investimento, ela deve divulgar a condição em que ela se tornou ou deixou de ser, que é aquela situação da modificação. Então, é nesse ponto aqui onde o negócio ele foi modificado. Então, se ele foi modificado, ele pode ser modificado incluindo que tipo de informação? Então, pelo menos a situação do valor justo, né? O ganho ou a perda total que ocorreu, levando em consideração o B101 lá do pronunciamento 36, e as rúbricas das demonstrações, a rúbrica da demonstração, resultado das quais ocorreu ganho ou perda, né, e que foi reconhecido. Então, se elas não forem apresentadas separadamente. Por quê? Porque tem a situação de você pegar uma determinada modificação do negócio, uma determinada parte do negócio, e ir lá e publicar separadamente. Então, a participação é incontrolada. A participação incontrolada ela vai compreender as informações que possibilitem aos usuários a composição do grupo econômico e a participação de sócios não controladores nas atividades do fluxo de caixa do grupo econômico. Então, esses itens eles têm que ser atendidos. E o que vai ter que ser avaliado? A natureza da extensão das restrições significativas sobre a capacidade de acessar ou usar um ativo ou liquidar um passivo desse grupo. Outra situação é a natureza dos riscos associados a essa participação em entidade estruturada consolidada e mudanças nesses riscos. Quer dizer, se houver modificações e houver mudança nesses riscos, isso também tem que ser avaliado. Os efeitos das mudanças em sua participação societária incontrolada que não resultem em perda de controle. E os efeitos da perda de controle de controlado durante o período de reportes, quer dizer, durante aquele período de relatório publicado. Então, todas essas situações elas têm que ser verificadas no caso da participação incontrolada. Participação incontrolada, ainda continuando, tem o item 11 que fala sobre quando as demonstrações contábeis elas forem utilizadas na elaboração de demonstrações consolidadas, forem referentes a uma data ou a um período diferente das demonstrações consolidadas. Então, por exemplo, você tem às vezes um negócio que ele se comporta num calendário diferente do calendário da entidade que está investindo ou da que está sendo investida, né? Então, ou da que controla ou que está sendo controlada. Então, essa situação ela vai ter que levar em consideração a data final do período de reporte das demonstrações dessa controlada. E a razão para utilizar uma data ou período diferente, quer dizer, por que se usa essa data diferente naquele tipo de negócio? Então vamos lá, uma situação assim bem fora da casinha mesmo, né? Fazer uma construção lá no Alasca. Você tem que entender do tempo lá para poder resolver esse problema. Fazer uma construção lá no deserto do Saara, né? Então tem aqui a Odebrecht,
outras empresas aí no Brasil que fizeram obras aí em lugares muito diferentes do nosso, né? E aí esse negócio às vezes ele inicia e termina num ciclo diferente do nosso. E aí isso é um motivo muito interessante para você poder falar sobre essa questão do período. A participação de não controladores nas atividades dos fluxos de caixa do grupo econômico. Então, o que seria isso? Divulgar para cada uma de suas controladas que tenha participação de não controladores que sejam materiais para a entidade que faz esse relatório. Situações de negócio também muito específicas. Então, uma participação de não controladores nas atividades e nos fluxos de caixa do grupo econômico. Então, o que tem que elencar? O nome dessa controlada, a sede, incluindo, por exemplo, o país de constituição, se for diferente do da sede. Então, por exemplo, no investimento de um negócio ou uma participação em um negócio que está sendo feito lá na Arábia e a empresa é aqui do Brasil, entende a problemática disso? Então aí é o nome da controlada, a sede, a proporção de participação societária, a proporção dos direitos de voto detido por sócios não controladores, lucros e prejuízos alocados na participação de não controladores, e a participação de não controladores acumuladas da controlada ao final do período do relatório. Informações financeiras resumidas sobre a controlada. Então, essas situações elas podem ser exemplificadas da seguinte maneira. Por exemplo, há um tempo atrás estava assistindo um filme sobre uma daquelas naves da NASA que explodiu. Então, você tem lá num empreendimento igual um ônibus espacial, você vai ter uma empresa lá que fabrica, por exemplo, o isolamento desse foguete. E ela é exclusiva, ela é específica. Então, literalmente, você está na mão dela. Só que ela não é a empresa que está controlando o negócio. Ela não está controlando a fabricação do foguete. Ela não é idealizadora, ela não é executora, ela faz parte muito significativa desse empreendimento. E no decorrer, no transcurso desse negócio, apesar dela não controlar esse negócio, ela pode ter uma participação nesse negócio, até porque ela fornece um material muito específico para esse negócio. E aí você vai ter uma situação de fluxo de caixa ligada a essa empresa que é significativa a esse negócio, mesmo que essa instituição não tenha controle sobre esse empreendimento, né? Então, assim, um exemplo que pode ser que nem venha ao caso, né? Mas assim, é só uma coisa que me ocorreu, né? Porque você tem uma situação, às vezes, que é muito específica a determinado negócio. Natureza e extensão de restrições significativas. A entidade deve divulgar, então, restrições significativas, por exemplo, restrições legais, restrições contratuais, restrições regulatórias. Então, tudo bem. Eu chego para você e falo que eu tenho um excelente negócio, produzir foguete, né? Então, lá o caso do Elon Musk, né? Produzindo um foguetezão potente lá que vai para Marte, carrega muita coisa, com custo baixo. Mas existe muita legalidade dentro disso. Existe inúmeros contratos de fornecimento, de uso, de clientes e tudo mais, né, nesse negócio. E uma atividade altamente regulada. Então, assim, você entende que isso tem que ir para um nível de divulgação muito específico. Por quê? Porque isso pode restringir a capacidade de controle
Isso pode restringir o caixa, isso pode transferir recurso de caixa, isso pode restringir ativo, isso pode criar problema dentro do grupo econômico. Então, assim, quais são as garantias, então, que o investidor vai ter numa instituição que tem um alto nível de restrição legal, contratual ou regulatória? Então, por questão de divulgação de publicidade, a natureza das proteção dos direitos de sócio, situações de restrição na capacidade da entidade de usar os ativos ou de liquidar passivo, tudo isso tem que estar muito bem explicado, tem que estar muito bem divulgado. E às vezes não é fácil de divulgar esse tipo de informação. Então tem que ter muito diálogo, tem que entender mais do que contabilidade e tem que entender do negócio. Você tem que entender da área de atuação desse grupo, dessa instituição, as situações que operam, os países que operam, para poder conseguir divulgar de forma adequada, né? Então, assim, os valores contábeis das demonstrações consolidadas, dos ativos, dos passivos, nos quais vão se aplicar essas restrições, né? Então, de uma maneira assim muito chula, né, seria aquele exemplo lá do convênio, da subvenção, que é controlado por um terceiro, né? Por exemplo, levando em consideração o exemplo do foguete, né, a NASA é uma agência e esse produto ele é para o governo, né? Então, assim, você tem uma restrição nisso. E, desculpa, inclusive uma restrição muito séria, né? Então, a natureza dos riscos associados a participações de entidades e entidades estruturadas consolidadas. A entidade deve divulgar os termos de quaisquer acordos contratuais que possam exigir que a controladora ou suas controladas forneçam suporte financeiro a uma entidade estruturada consolidada. Então são os eventos, a circunstância, em que nível de relatório, de tempo de relatório que isso vai ocorrer, e se vai ter perda de liquidez, acordo, ou outros gatilhos de classificação de crédito. Então, assim, são situações que podem comprometer o fluxo financeiro das entidades. Então, se durante o período de relatório essa controladora ou qualquer de suas controladas tiver, sem ter obrigação contratual, que fazer alguma coisa, e vai ter que ser fornecido um suporte financeiro, essa entidade, a essa entidade estruturada consolidada, que seria, por exemplo, adquirir um ativo da entidade estruturada ou um instrumento emitido por elas, a entidade ela tem que divulgar isso. Existem situações que no Brasil é muito comum, que são situações, por exemplo, onde durante uma operação uma empresa subcontrata outra, né? Então você vai ter uma entidade lá que gerencia um negócio ou que está na frente de um negócio e ela subempreita parte desse negócio. E na legislação trabalhista brasileira fala que se essa subempreiteira não conseguir honrar com a folha de pagamento, a contratante vai ter que honrar. Então, assim, nessa coisa aí, por exemplo, a Petrobras respinga muito processo nela. Processo de fornecedor, processo trabalhista, porque ela é obrigada a subcontratar N situações dentro do negócio dela. O negócio é muito grande. E aí você vai ter situações aonde isso vai acontecer. Então, durante o período de relatório, a controladora ou quaisquer de suas controladas, se durante esse período ela tiver sem ter a obrigação de fazer, fornecer suporte financeiro a outra entidade anteriormente não consolidada, e esse fornecimento de suporte tiver resultado do controle da entidade estruturada pela entidade, a entidade deve divulgar
uma explicação dos fatores relevantes que fizeram chegar a essa decisão. Ocorre que, às vezes, assumir um ativo, assumir um passivo, é substancial para poder terminar o negócio. Por quê? Porque, às vezes, você tem um problema na parte que está dentro daquele negócio. Então, a entidade ela deve divulgar quaisquer intenções atuais de fornecer suporte financeiro ou outro tipo de suporte a uma entidade estruturada consolidada, incluindo intenções de auxiliar a entidade estruturada a obter suporte financeiro. Né? Então, por exemplo, estou no meio de um projetão e lá tem uma entidade que está tendo problema. E aí eu, como, digamos assim, poder de decisão, controle, eu posso tomar essa decisão de aplicar suporte financeiro. Então, mudança na participação societária de controladora em controlada que não resultam na perda de controle. Então, a entidade deve apresentar quadro demonstrativo que mostre os efeitos sobre o patrimônio líquido atribuível aos proprietários da controladora de quaisquer mudanças nas participações societárias em controlada que não resultam na perda de controle. A perda de controle de controlada durante o período de relatório, o item 19 vai falar então que essa entidade ela deve divulgar o ganho ou a perda, se houver, calculado de acordo com o item 25 do pronunciamento 36. A parcela desse ganho ou a perda atribuível à mensuração de qualquer investimento retido na ex-controlada. Né? Se houver uma situação no negócio, e isso tem que ser pelo valor justo da parte em que foi perdida. E as rúbricas das demonstrações do resultado no qual o ganho ou a perda estiver reconhecido, se não tiver apresentado de forma separada. A participação em controlada não consolidada, que seria as entidades de investimento. Então, aqui do item 19, 19A, 19B, C, D, E, vai falar justamente sobre as situações, logicamente levando em consideração o CPC 36, que seja obrigada a aplicar a exceção à consolidação. Então, o item vai falar sobre o investimento em controlada ao valor justo, por meio do resultado. E ele vai ter que divulgar esse fato. Para cada controlada não consolidada, a entidade de investimento deve divulgar o nome da controlada, a sede, quer dizer, aquela mesma situação lá atrás, né? E nesse caso, a proporção societária que a entidade de investimento se diferente da proporção de direitos de voto. Porque às vezes você tem uma porcentagem de direito de voto e tem uma porcentagem de investimento diferente. Né? Se a entidade de investimento for controlada ou de outra entidade de investimento controladora, deve fornecer também as divulgações contidas no item 19B, que seria então se a entidade de investimento for a controladora ou outra entidade de investimento, ela deve fornecer os mesmos itens lá do 19B. A divulgação pode ser fornecida pela inclusão das demonstrações contábeis da controladora. No item 19D, fala então que a entidade de investimento deve divulgar a natureza e a extensão de quaisquer restrições significativas sobre a capacidade de controladora, de controlada não consolidada, de transferir recursos à entidade de investimento na forma de dividendos em dinheiro ou pagar empréstimos ou adiantamento feito a controladas não consolidadas pela entidade de investimento.
tecnicamente, isso aqui seria uma maneira de prevenir fraude, tá? Então, assim, se houver situações onde tenha forma de transferir recursos, então tem que ter divulgação disso. Divulgação, a entidade de investimento ela tem que divulgar. Então, quaisquer compromissos ou intenções atuais fornecer suporte financeiro a outra controlada, não consolidada, ela também tem que ser divulgada. Então, se durante o período de demonstrações contábeis a entidade de investimento ou qualquer de suas controladas tiver, sem ter obrigação contratual de fazê-lo, fornecer suporte financeiro a uma controlada não consolidada, também vai ter que divulgar. Essa situação ela pode ocorrer por aquisição de ativos, por emissão de auxílio ou obtenção de suporte financeiro. Então, a entidade de investimento ela deve divulgar os termos ou os acordos contratuais que a entidade ou suas controladas não consolidadas fornecem suporte financeiro à entidade não consolidada, controlada e estruturada, incluindo eventos ou circunstâncias que poderiam expor a entidade que está divulgando as demonstrações contábeis a uma perda, que seria, por exemplo, acordo de liquidez, classificação de créditos associados, compra de ativos de entidade estruturada ou fornecimento de suporte financeiro. Então, vocês verem que a norma de divulgação ela sempre está muito preocupada com a questão do fluxo de recursos. Se durante o período das demonstrações contábeis a entidade de investimento ou qualquer de suas controladas não consolidada tiver, sem ter obrigação contratual de fazer, fornecido suporte financeiro ou outro tipo de suporte à entidade não consolidada e estruturada que a entidade de investimento não controlava, e esse fornecimento de suporte tiver resultado no controle da entidade estruturada pela entidade de investimento, a entidade de investimento deve divulgar uma explicação dos fatos relevantes para chegar à decisão de fornecer esse suporte. A participação em negócios em conjunto e em coligadas. Então, aqui fala sobre a divulgação de informações que possibilitem aos usuários avaliar a natureza e a extensão dos efeitos financeiros de suas participações em negócios em conjunto e em coligadas, incluindo a natureza e os efeitos das relações contratuais e demais investidores, com os demais investidores que têm controle em conjunto ou influência significativa. Então, essa participação do negócio também vai verificar a natureza dos riscos associados a essa participação. Lá atrás também já fala sobre riscos, né? A premissa seria a mesma. Natureza, extensão e efeitos financeiros das participações de entidades em negócios em conjunto e em coligadas. Então, a entidade ela vai ter que divulgar. Para cada negócio em conjunto, a coligada que seja material para a entidade que faz o relatório, quer dizer, ela tem materialidade, ela tem importância para essa que faz o relatório, ela vai ter que divulgar o nome do negócio em conjunto ou a coligada, a natureza da relação da entidade com o negócio em conjunto ou com a coligada, descrevendo a natureza da atividade do negócio em conjunto ou da coligada, se elas são estratégicas para a atividade da entidade. Estratégica, né, fundamental para o negócio. Então, a sede volta à situação do país, né, e o negócio do negócio em conjunto ou da coligada. Aí tem a situação também da proporção da participação. Então, sempre você vai ter, basicamente, os itens são quase que os mesmos das premissas. Então, para cada empreendimento controlado em conjunto, no caso, de joint venture, que seja material para a entidade que
produz esse relatório, ela vai ter que divulgar se o investimento no empreendimento controlado em conjunto da joint venture na coligada é mensurado usando o método de equivalência patrimonial ou o valor justo. Então você tem que explicar como que você fez isso. Informações financeiras resumidas sobre o empreendimento controlado em conjunto, joint venture, sobre coligada, conforme a classificação do B12 e B13. Se o investimento empreendimento controlado em conjunto ou em coligada for contabilizado usando o método de equivalência patrimonial ou valor justo, seu investimento no empreendimento controlado em conjunto ou na coligada, se houver preço de mercado cotado para o investimento. Aí nessa questão do preço de mercado, aí tem a norma lá do valor justo, que a situação da cotação do investimento pelo preço de mercado ele é considerado mais confiável, né? E em de algumas formas ele é até mais fácil de ser feito do que usando matriz e N outras situações. Então, informações financeiras, conforme especificado no item B16, sobre investimentos das entidades de empreendimento em conjunto. Então, vai ter que divulgar de modo agregado para todos os empreendimentos, que sejam individualmente materiais e separadamente, de modo agregado para todas as consolidadas que chegam individualmente e materiais, quer dizer que não teriam significância. A entidade, significância no ponto de ter materialidade para você poder colocar aquele valor, aquele item ou especificar determinada informação. A entidade de investimento não precisa fornecer divulgações exigidas nos itens 21B e 21C. Né? Isso foi uma inclusão aí do CPC 4. A entidade também deve divulgar natureza da extensão de quaisquer restrições significativas, deve divulgar quando as demonstrações contábeis de empreendimentos controlados em conjunto ou coligada forem referentes a uma data diferente, também aquela situação lá de trás, né? E se a data final para o período do relatório das demonstrações de empreendimento controlado em conjunto ou dessa coligada. A razão para utilizar a data de período diferente, então mesmíssima situação. Também a parcela não reconhecida da perda com empreendimento controlado em conjunto, no caso de joint venture. Os riscos associados a participações das entidades de empreendimento controlado em conjunto, no caso de joint venture, que tem que ser divulgado são compromisso relacionado com os empreendimentos em conjunto e separadamente o valor de outros compromissos. De acordo com o CPC 25, seria provisões, passivos, contingenciamentos, passivos e ativos, né, contingentes passivos e ativos, a probabilidade de perda dessa situação do empreendimento controlado em conjunto. Então ele tem que ser mensurado, fazer as provisões necessárias se for ocorrer perda nesse empreendimento. E eles podem ser feitos em conjunto, separadamente do valor de outros passivos. A participação em entidade estruturada não consolidada, no caso das divulgações, vão seguir também os mesmos conceitos. Então, verificar a natureza da extensão da participação e a natureza dos riscos associados a ela. Então, verificar qual que a maneira que esse negócio foi organizado, foi estruturado e quais os riscos que estão associados a ele. Então, essas informações, a gente pode ver que ela sempre tem que verificar o resultado do envolvimento que as entidades estruturadas não consolidadas
em períodos anteriores também. Por exemplo, seria questão de patrocínio de entidade estruturada, data do período de relatório, que a entidade não tenha mais qualquer envolvimento contratual com a estruturada, mas mesmo assim, às vezes, tem situações que podem sobrar passivos, mesmo depois do período do negócio. Às vezes, envolver em um negócio pode ser arriscado. Por quê? Porque mesmo depois do período do negócio, seu nome está ligado àquele negócio. E isso pode gerar uma confusão lá, jurídica, patrimonial, isso pode gerar uma confusão. E aí, tecnicamente, você vai ter que acabar respondendo um processo por isso, né? Então, a entidade de investimento não precisa fornecer as divulgações exigidas no item 24 para a entidade estruturada, não consolidada, que ela controle e para a qual ela apresente as divulgações exigidas, né? Então, a cadeia ela não baixa. Natureza das participações. Então, a entidade deve divulgar as informações qualitativas e quantitativas sobre as participações em entidades estruturadas não consolidadas, incluindo outras. A natureza, o propósito, o porte das atividades, as atividades que essa entidade desenvolveu e a maneira como foi estruturada e financiada. Isso aqui seria basicamente um relatório bem social mesmo, aquele relatório social, mas do ponto de vista de sociedade, né? Explicando quali e quantitativamente o que aconteceu. Se é qualitativo, por exemplo, eu tenho um público aqui feminino, eu tenho um público masculino, eu tenho uma situação geográfica, eu tenho um atendimento aqui de N situações normais, deficiente, etc. e tal. Então você vai ter ali uma qualificação qualitativa e quantitativa. Então a entidade ela deve divulgar como determinou, no caso de se ela patrocinou uma relação, como ela determinou quais entidades estruturadas ela patrocinou, né? Então, determinar quais entidades estruturadas ela patrocinou. O resultado dessas entidades estruturadas durante o período do relatório, incluindo a descrição e os tipos dos resultados. O valor contábil de todos os ativos transferidos para essas entidades no período de relatório. A entidade deve apresentar informações dos itens 27 em formato tabular. E etc. aqui, nas questões dos itens, né? Por atividades de patrocínios em categorias relevantes. E o último item, logicamente, ainda vai ter apêndice, vai ter um monte de coisa aí, fala sobre a natureza dos riscos. Então, a entidade deve divulgar os valores contábeis, as rúbricas em balanço, o valor que melhor representar uma exposição máxima da entidade, quer dizer, se isso for esclarecedor, e uma comparação de valores contábeis de ativo e de passivo nessa exposição máxima da entidade a perdas decorrentes dessas entidades. Então, se houver, ela tem que divulgar também. Então, durante o período de relatório, sem ter obrigação contratual de fazer, se houve desembolso, né? Aquela situação de ter que usar instrumento financeiro para subsidiar alguma coisa em um empreendimento. E o tipo e o valor do suporte fornecido, né? Porque às vezes ele nem sempre é financeiro, às vezes pode ser econômico, ele pode ser de maquinário, ele pode ser de várias maneiras. E as razões para o fornecimento desse suporte, então isso tem que ser divulgado. A entidade ela tem que divulgar em quais intenções atuais ela tomou a decisão de fornecer. Então esse item também está lá atrás, a gente já falou sobre ele. Essas seriam basicamente as naturezas dos riscos envolvendo aí as divulgações do CPC 45. É muito extenso, 1 hora, eu vou ser bem sincero para vocês, é pouco. Eu espero que tenha ajudado. E muito obrigado à BSSP aí, ao Pensar Contabilidade, pela oportunidade. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até mais. Espero que isso sirva de suporte aí para o entendimento de vocês no CPC 45, nas divulgações de participações em outras entidades. Até mais. Tchau, tchau.